Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Braz Talks. Este sexto episódio, nós vamos estar aqui falando sobre o relatório mundial sobre Alzheimer, certo? É um relatório que ele vem sendo publicado desde 2009 pela Alzheimer Disease International. Tá? O que é isso, né? Eu vou falar um pouquinho enquanto a gente aguarda nossa convidada de hoje, Janaína Couto. E o que é Alzheimer Disease International? Então, é uma associação internacional que congrega todas as associações de Alzheimer do mundo. Nós, aqui no Brasil, também somos associados à ADI via FEBRAS, que é a Federação Brasileira das Associações de Alzheimer. E a cada ano, a ADI ela publica um relatório. Tá? Esse relatório ele é um documento de referência global para gerar principalmente conscientização e promover defesa de direitos, certo? Esse é um tema que vem sendo cada vez mais instigante. Deixa eu ver aqui. É um tema que a gente tem hoje, né, visto um interesse muito grande da população. É um tema que tem chegado mais próximo das pessoas, né, porque a partir do momento em que a gente tem um mundo envelhecendo, e o Brasil não foge dessa regra, a gente vem tendo aumento nos casos de demência. Então, aquilo que antigamente fazia, estava muito longe da nossa realidade, ele começa a se tornar mais perto. Opa, deixa eu ver aqui. Pronto. Pronto, seja bem-vinda, Janaína. Um prazer muito grande estar aqui. Né? Eu agradeço sua participação e está assim, contribuindo, né, com esse tema, com esse relatório. Eu estava aqui exatamente falando da importância desse relatório, que é publicado a cada ano pela ADI, né, como essa forma, uma forma de gerar conscientização, mobilizar a defesa de direitos, né, em todos os governos, né? E principalmente manter aquele tema do ano, né? No caso aqui a gente vai falar de reabilitação, né? Manter esse tema do ano como uma prioridade de saúde pública em todos os países do mundo. Né? O tema desse ano, né, do Relatório Mundial de Alzheimer, é Reimaginando a Vida com Demência, o poder da reabilitação. Então, isso já traz uma mudança muito grande, né, na abordagem à demência, porque a gente sai daquela ideia, né, que perdurou por muitos anos, mas a gente sabe que ainda existe, né, em vários países, de que uma vez que a pessoa tem o diagnóstico de demência, não há mais nada a fazer. Então, a gente vai exatamente nesse episódio, nessa live maravilhosa, a gente vai estar falando de uma mudança de paradigma, a gente vai falar de uma mudança que traz a pessoa com demência para o protagonismo. Então, eu espero que esse tema, né, ele venha tocar o coração de todas as pessoas que estão aqui participando na nossa live, que as pessoas também sejam multiplicadoras, né? A gente tem essa missão, a Genaína é terapeuta ocupacional, é uma pessoa muito querida que eu conheci exatamente pela Abraz, né? Além de uma profissional excelente, uma pessoa maravilhosa, super disponível e está aqui com a gente. Gina, você quer se apresentar, falar um pouquinho da tua trajetória antes da gente começar? Certo. Primeiro eu queria agradecer, né? Para mim está sendo um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu agradeço demais o convite, viu? Para mim está sendo uma honra. E assim, eu sou, como a Luciana já disse, eu sou terapeuta ocupacional. Atualmente eu estou fazendo parte da diretoria da SBGG Regional PE, né? E já passei uma trajetória na Abras, não é? Eu fui da diretoria da Nacional passada, experiência maravilhosa. E hoje receber esse convite para mim realmente foi bem fantástico. A gente que agradece. Então, vamos começar falando assim um pouquinho desse tema, né? O relatório mundial. A gente vai, ao longo da nossa conversa, nós vamos estar abordando alguns pontos que são trazidos, né, à luz a partir desse relatório. O relatório está sendo disponibilizado, tá, no site da Abraz.
Vocês podem ter acesso a esse relatório, vai estar a versão dele em inglês, mas a gente vai estar depois passando para vocês os principais tópicos, né, que o relatório traz, né, de pesquisas, de estudos, de experiências em vários países, né, do poder da reabilitação, que é o nosso tema, e por que falar disso, né? Por que falar dessa temática de reabilitação? Porque a gente está falando de uma transformação, a gente está falando de uma atitude onde a gente não vai estar buscando necessariamente uma cura, mas a gente vai estar falando de melhorar a qualidade de vida e a funcionalidade dessa pessoa que tem um diagnóstico de demência. Ou seja, o diagnóstico não é o fim da linha, é o começo de uma nova jornada. E é isso que a gente quer trazer para vocês, além de informação, né, essa esperança de que ainda temos um longo caminho, né, a percorrer mesmo com o diagnóstico de demência. Isso serve para as pessoas que recebem o diagnóstico e também para seus familiares e cuidadores. Gina, eu queria começar perguntando aqui, tá, nessa nossa conversa, a gente tem a questão e isso é trazido, tá, pelo relatório desse ano, que é a necessidade de avaliações, né, mais uma abordagem holística, uma avaliação individualizada que vá além dos sintomas, né? E eu queria saber que você pudesse dizer para a gente como é que é feita essa avaliação dentro dessa perspectiva que também é trazida no relatório. Fala um pouquinho para a gente. Certo. Veja só, Luciane, é interessante, eu amei o relatório, realmente, é a nossa prática do nosso dia a dia, né? Que bom que está com esse fundamento todo, né? Porque uma das grandes dificuldades nossas, feito você falou no começo, as pessoas entenderem a importância desse trabalho, achar que não tem mais o que fazer, e a gente sabe que não, tem muito o que fazer, né? Muito. E aí, o que é que acontece? Uma das coisas que eu vou falar na terapia ocupacional, a gente, primeiro de tudo, a anamnese. A gente colhe a história ocupacional dessa pessoa, a história de vida, quem foi ela, o que é que ela fez, o que é que ela gosta de fazer, quais as preferências, né? E a gente tentar manter essa dignidade o máximo possível dentro do seu nível de escolaridade. Então, a gente faz um rastreio para entender realmente quem é esse indivíduo, quem é essa pessoa, né? Ela está com Alzheimer, essa pessoa está com Alzheimer, mas ela tem uma história por trás, né? E o que é que a gente vai fazer? Dentro dessa história, acho que a coisa que eu mais falo é que uma anamnese muito bem feita, né? Onde a gente tem essa história acolhida, né? Onde a gente sabe todos os gostos desse paciente, sabe tudo que ele fazia, o que ele gosta, né? Que ele ele vai começar a esquecer, mas ele ainda tem essa memória do passado e a gente tentar estar resgatando coisas que são significativas, né? E aí a gente vai vendo, e até no relatório fala de uma avaliação que é nossa da terapia ocupacional, que é o COPM, onde a gente vê a questão do desempenho ocupacional, né? Como é que ele desempenha as suas atividades no dia a dia, né? E isso é fantástico, porque assim a gente vai analisar, né? Por exemplo, na prática, depois que a gente colhe todas essas informações desse paciente, a gente vai analisar qual o impacto dessas alterações que ele vem apresentando no dia a dia. E quais são as estratégias que a gente pode estar utilizando para que essas alterações não estejam gerando impacto significativo e deixando ele de ter aquela autonomia, aquela independência, que a gente sabe que na maioria das vezes, no início, a autonomia, a independência ele consegue fazer, mas às vezes a autonomia é mais prejudicada. Então, aquela coisa de não conseguir fazer, ou fazerem já por ele. Mas eu boto muito isso no dia a dia, que a família já quer logo, já deixa tudo pronto. E não, ele pode fazer, ele pode participar, ele tem essa opção. Mas se tem várias informações, ela fica perdida. Mas se der duas escolhas, ele vai conseguir, né? Então, a gente vai adequando dentro do perfil. Então, a gente tanto faz essa avaliação, né, dessa história de vida desse paciente, como também a gente vai ver também esse perfil cognitivo. Quais são as alterações cognitivas que estão impactando, né? O que é que a gente ainda pode estar estimulando? O que é que a gente pode estar adequando, né? Dentro desse impacto, a gente vê essa questão dessa cognição. Porque a gente, não por conta da doença, que a gente sabe que é uma doença neurodegenerativa, mas a gente tem que levar em consideração a escolaridade,
o nível intelectual dessa pessoa. E a gente ia adequando dentro das perdas. Por isso a importância desse olhar dentro do que ele ainda tem preservado e o que, que a gente pode manter para estar dando ainda qualidade no dia a dia. E isso é bem interessante que você está falando, porque um dos aspectos, né, que vem sendo abordado no relatório é exatamente a gente entender que a reabilitação na demência é um processo contínuo. Né, um processo contínuo, um processo colaborativo, e o objetivo maior é exatamente ajudar essas pessoas a terem uma vida mais plena, né? Como você falou, assim, são vários estágios, né? E aí o diagnóstico, principalmente inicial, e esse é um ponto muito importante quando a gente fala em reabilitação, porque além da gente ter hoje em dia um número muito impactante de 55 milhões de pessoas, né, com algum tipo de demência no mundo, e esses dados, né, tendem a aumentar absurdamente nos anos que vão vir, a gente está tendo, né, um diagnóstico cada vez mais precoce. Então, o que nós tínhamos antes, que eram pessoas que iam ter um diagnóstico, às vezes, na oitava, nona década de vida, essas pessoas estão tendo diagnóstico, né? Porque tanto um diagnóstico em idades mais precoces, né? Como também, como as pessoas estão também trabalhando por mais tempo, então muitas vezes esse diagnóstico chega quando essa pessoa ainda está com a vida muito ativa, né? Então, assim, isso traz muito essa questão da independência, da autonomia que você tá trazendo, né? Então, assim, essa questão de não há nada mais para fazer, né? Terminou o caminho, não. E essa questão, até assim, trazendo um pouquinho desse não há mais nada a fazer, eu tive a oportunidade de participar de um congresso da ADI há alguns anos, e uma das mesas, né, que eu estive assistindo era uma mesa composta só de pessoas com diagnóstico de demência. Então foi uma experiência assim, muito rica, porque eram todas pessoas que tinham diagnóstico de demência e todas elas ainda muito atuantes. Né? Uma delas, que é a Kate Soffer, ela inclusive ela criou uma associação que é a Dementia Alliance International, é uma associação internacional que só é composta por pessoas que têm diagnóstico de demência. Né? Então, isso para mim foi muito impactante, porque eu também vinha dessa escola antiga, né, de que as pessoas tinham diagnóstico e que isso era uma coisa que não tinha muito mais o que fazer. E essas pessoas me mostraram que tem sim. Né? Todas elas realmente deram assim uma mudança, fizeram uma mudança na vida delas, né, no sentido de serem porta-voz, né, dessa questão. E aí eu venho com a seguinte questão para você, né, com essa pergunta, aproveitando aqui sua experiência, tá? De que forma esse processo, né, de avaliação que você faz, né, muito completo, de que forma isso garante que essas atividades elas sejam significativas para essa pessoa? Assim, como é que você checa isso? É com a pessoa, com a família? Como que você faz isso na prática, no dia a dia mesmo? Sim. Veja, dependendo do estágio do paciente, né, eu sempre quero escutar muito o paciente. Graças a Deus, assim, estão chegando os pacientes ainda na fase inicial, que Sim. ainda tem como a gente ajustar muita coisa, né? Então, essa visão que antigamente, quando chegava os pacientes para mim, já numa fase moderada, que ainda tinha muito o que fazer, mas assim, eu poderia ter feito muito mais. Aí, realmente, nesse momento, a família é o suporte maior. A gente sempre, mas eu sempre me direciono para ele. E a maioria das vezes ele olha para a família, olha para quem está do lado e diz assim: papai, é isso. Ou então a gente cria uma estratégia de sempre ter alguma pessoa atrás dele, confirmando se sim, se que não, né? Para deixar que ele tenha essa autonomia, essa capacidade de estar falando realmente sobre ele, né? E é bem interessante, sabe, Luciano? Porque, assim, quando você falando a questão da manutenção desse paciente por um longo tempo, eu tenho pacientes com diagnóstico que estão na ativa. Eu tenho pacientes que trabalham ainda. Eu tenho pacientes que estão trabalhando, participando de atividades na comunidade, né? Que a gente eu reinseri ela na comunidade, porque ela veio do interior. Então, a maioria das vezes os pacientes vêm do interior, vêm para o Recife para poder se tratar, porque lá no interior não tem o tratamento da equipe, não tem esse suporte que tem aqui.
E aí, o que que acontece? A gente, dentro dessa avaliação, onde a gente vai buscando e confirmando também com a família, quando realmente o paciente não consegue responder, nem a família realmente está do lado dando esse feedback. Mas eu tento orientar a família que deixa o máximo possível ele está dizendo, ele está falando, e qualquer coisa confirmar com ok, ou um piscar de olho, ou um balançar a cabeça sem ela ver, né? E aí depois eu tenho esse momento também junto com a família, né? Primeiro, eu tenho esse momento com ele e a família, a maioria das vezes. Tem momentos que eu fico só, por exemplo, no momento da avaliação do teste rastreio cognitivo. Eu peço para que a família se retire e eu fique só com ele, falando, realmente fazendo o teste, os testes. E tem um momento que eu reúno só a família para a gente entender, para eu ouvir, pra gente, porque eu digo sempre, é uma equipe, né? A gente não trabalha só. Eu vou, passo uma hora e vou embora. E a família está 24 horas. Então, quem vai estar dando esse suporte, quem vai estar com esse olhar maior é a família. Então, eu sempre tenho essa retaguarda de parar um pouco e conversar realmente como é que está mesmo, e aí, e ter essa fala com a família individual. Eu acho que isso é importante. E não só essa questão, mas a educação contínua, sabe? A psicoeducação. Eu estou o tempo todo fazendo momentos de capacitação com familiar, com cuidador, até os cuidadores formais e não formais, só os familiares. Às vezes tem uma reunião só família, só equipe, para a gente poder estar alinhando esses cuidados, porque é uma equipe enorme que a gente precisa administrar e para que ele consiga, a gente consiga dar conta de que ele fique bem, né? Dentro de um contexto organizado, né? Não é fácil, assim, é só o paciente, só a gente realmente tem que estar com essas estratégias, né? E aí é bem interessante, porque aí a gente vai tentando descobrir, eu tenho esses dois casos que eu gosto muito de falar, que um que eu acho lindo, assim, porque ele, anos que ele está trabalhando, inclusive ele está com 70 anos de idade, ele tem um Bacana. diagnóstico há 3 anos, Uhum. e não, a gente não tirou. A gente conseguiu tirar só da direção, que infelizmente estavam acontecendo alguns problemas na questão da direção. Mas a gente organizou, reestruturou, colocou. A gente tentou sinalizar para ele que a importância, que botou outros obstáculos com relação à direção, que não era a incapacidade dele, e sim, que seria mais fácil ele estar indo com um motorista ou com Uber, que seria muito melhor. E aí ele aceitou, né? Então, tudo isso é um acordo, sabe? Mas ele ainda continua fazendo, no caso desse meu paciente, ele é um representante. Então, ele representa várias, e ele é um dos que ainda vende mais. Que bom. E precisa essa estrutura, ele precisa dessa estrutura prévia, né? E a gente monta essa estrutura, que assim, não lembra dos recados, não tem muita a questão da administração da tecnologia. E a gente cria um suporte para que ele vá podendo passar, e a gente tem que ter essa rede de apoio orientando. Então, assim, é aquela coisa, dentro do que ele traz, a gente vai readequando, reajustando, mantendo ele o máximo possível funcional. E a gente o tempo todo avaliando e trocando ideia aí como é que tá, e tentando reajustar para dar esse suporte. Acho que é interessante. Principalmente essa que, outra que eu falei com relação a que vem do interior, ela tinha um contexto religioso lá. E aí quando chega aqui, como é que vai ser? E aí a gente tentar reinserir ela na comunidade. E hoje, eu chego a me arrepio, porque assim, hoje ela está fazendo parte de um, porque nos eventos, no caso dessa paciente, ela é católica, e aí tem alguns grupos que têm as coordenações, e ela está fazendo parte de uma diretoria. Nossa, que Veja, maravilha. ela é secretária e ela é que anota as reuniões. E aí ela vem para mim, traz para mim para eu dar uma olhada no texto, porque ela vai depois passa limpo na ata, porque a presidente tem que assinar a ata. Então, veja, a gente vai readequando, porque ela fica insegura Uhum. de fazer e ninguém olhar. Então, veja, a gente vai. E ela tem um diagnóstico já há uns 5 anos. E ela, eu digo que ela é minha paciente modelo, porque ela é aquela que cumpre bem direitinho tudo que eu digo. Liga para mim, estou fazendo isso e isso. Cumpre todos os exercícios, cumpre toda a rotina. Então, ela vai se organizando e se mantendo ativa. Então, são pacientes que a gente tem resultados porque realmente cumpre as orientações e a gente vê que o processo evolui sim, mas a gente vai adequando, reajustando e eles vêm se mantendo ativos.
Eu acho que é bem Uhum. interessante essa questão desse olhar não só fixo e voltado só para a doença, mas a gente vê no processo. Como é que tá? Porque a gente sabe que para cada um é de uma forma diferente, né, Luciana? Um vai ser de um jeito, outro vai ser de outro, mas a gente ir reajustando, reorganizando dentro do que for necessário. Então, eu digo que a avaliação é contínua. A gente faz essa avaliação inicial, mas a avaliação é todo dia, toda semana. Toda semana vem, ele traz uma demanda, ela traz uma demanda e os outros também, mas a gente vai ajustando e reajustando até chegar a um comum, a um denominador comum que fique bom para ele também, né? Que é o principal alvo, né? Não só para a família, mas também para ele. Que E é ótimo. interessante. E é super importante trazer esses exemplos para exatamente as pessoas entenderem o que pode ser feito, né? É o tema do nosso encontro aqui, desse nosso, né, Abras Talks. Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre o Relatório Mundial de Alzheimer, né, cujo tema esse ano é Reimaginando a Vida com Demência, o poder da reabilitação. Então, a gente está trazendo exatamente esse poder maravilhoso que a reabilitação tem no sentido de, claro, não temos a cura, mas nós temos como otimizar a funcionalidade dessa pessoa, trazer qualidade de vida, trazer propósito, né? Então, eu acho que esses casos que você trouxe, Gênia, eles trabalham muito, né, em cima disso, desse propósito de vida, né? Você vê ainda que há muito a ser feito, né? E ao mesmo tempo você mantém aí da dignidade, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, essa questão da autonomia, da dignidade, do respeito, né? De trazer essa pessoa para que ela seja protagonista nesse tempo. E assim, ia falando aqui com você, você trazendo esses exemplos, e eu lembrei, né, de um caso que foram nossas embaixadoras, né, as irmãs Galvão, inclusive você estava nessa gestão, né? Sim, sim. Foram as primeiras personalidades públicas que nós tivemos, né, aqui no Brasil, a publicizar o diagnóstico. Então, um dos objetivos da Abras, um dos objetivos desse relatório também é erradicar o estigma, né, que a gente ainda tem de uma forma muito forte na nossa sociedade, as pessoas no sentido de esconderem o diagnóstico, né, esconderem aquele familiar que tem o diagnóstico. Existem dados ainda que são muito impactantes, a gente imaginar, por exemplo, que mais de 80% da população ainda acha, mundial, tá? Isso é um dado mundial, que acha que a demência faz parte do envelhecimento normal e o mais chocante, né? Isso foi um dado da ADI, né, do relatório anterior deles, que dizia que em torno de 62% dos profissionais de saúde ainda consideram a demência como uma parte normal do envelhecimento. Então, a gente tem que mudar essa perspectiva, porque a partir do momento que você faz um diagnóstico, é quando a gente pode entrar com os tratamentos, com as terapêuticas, né? E aí a gente está trazendo hoje aqui a importância desses tratamentos não farmacológicos, né? E uma questão que também é trazido pelo relatório diz respeito aos cuidados de precisão. Eu achei muito interessante esse termo que eles traz, porque eles falam muito que hoje existe um olhar para medicina de precisão, os exames de precisão, para poder dar esse diagnóstico, né? E que a gente tem também que incluir, né, dentro dessa jornada que a pessoa enfrenta quando vai ter o diagnóstico, né, desses cuidados de precisão. E aí, quando ele traz essa expressão, né, ele está falando exatamente de um cuidado onde essa pessoa ela é trazida para determinar, junto com o profissional, né, os profissionais de saúde, né, as escolhas dela, a vontade dela, né, os desejos, e aí entra também a questão do propósito. E aí eu queria que você falasse assim um pouquinho, né, como é que você estava trazendo essa questão de cada pessoa, ela tem, claro, né? Cada pessoa é única, né? Tem uma forma de investir no seu próprio tratamento, de lidar com essa condição. Mas aí eu queria que você me trouxesse assim um pouquinho mais dessa tua experiência com relação às orientações, né, a esses parceiros de cuidado, que são os familiares e cuidadores. Então, o relatório ele também traz a questão, né, desse papel fundamental, não só é, colaborando, né,
com os profissionais, né, que você trouxe essa questão também, mas também na identificação dessas metas, no apoio a essa prática, porque eu não consigo imaginar essa pessoa seguindo, né, aquele seu plano de trabalho sem uma família por trás ali dando suporte, né, acompanhando. Então, como que é essa tua experiência assim dessas famílias hoje e como que é esse trabalho que você faz nesse sentido de dar essa orientação, esse acolhimento, essa orientação? Veja, Luciana, eu digo que é um dos meus grandes desafios, né? Por quê? Existem vários perfis de família, né? Existem vários perfis de cuidado das famílias, cada um tem uma estratégia de cuidado. E aí a gente começa a conscientizar a importância vamos dizer, direcionar e formalizar um cuidado mais centrado na pessoa, não é? Porque uma das coisas que acontece e que eu bato muito de frente, né? Por exemplo, tem pacientes que têm 5 cuidadores. E aí cada cuidador quer fazer de uma forma diferente. E aí esse paciente fica completamente perdido. E aí, às vezes, eu tenho um caso de uma família que, assim, tem essa coisa dos filhos e tem as cuidadoras e tem as trocas, né? E aí, teve um dia que a paciente ficou completamente descompensada. Aí já liga para mim, Gina, ela está desorientada, está descompensada. Aí eu disse, vamos lá. O que é que foi que mudou nessa rotina dela, né? Uhum. Exatamente um horário. Veja, um horário que ela todo dia dorme às 8 horas da noite e a filha achou de deixar ela até 10 horas da noite assistindo televisão. Ah, a Gina, ela estava tão concentrada lá, mas veja, é uma rotina que tem que ser mantida. Quando Uhum. ele sai dessa rotina, né? E a rotina é o que a gente bate muito na tecla, né? De que a gente tem que estruturar uma rotina. Isso é um grande desafio também nosso. Porque não só é Gena chegar a estruturar essa rotina para essa família fazer os cuidadores, mas também essa rotina tem que ser mantida. E aí, e todos têm que comprar a ideia. Porque se um não compra, desanda tudo. Porque se um não faz, desanda tudo, né? Feito, veja, uma passou da hora. Só bastou isso para que essa paciente descompensasse, ficasse agoniada, não dormisse à noite, teve alteração comportamental, até a gente descobrir o que foi, porque a gente foi descartando tudo. Infecção não é, lá, lá, lá. Quando foi ver, vamos lá, vamos para a rotina. O que foi que mudou? Né? E eu chego com o geriatra, Gena, isso é contigo. Isso é contigo, Edgar. Ele chega e fala, ó, isso é contigo, não é comigo não, porque ele vê que não tem problema nenhum clínico, né? Sim. Não tem infecção, tem nada. Então foi alguma coisa no dia a dia, no cotidiano. Aí ele diz, é com você. E aí quando vamos lá, aí lá foi isso que aconteceu, porque eu mudei o horário. Então veja, o fato de mudar o horário já descontrolou ela toda. Então ela teve uma alteração comportamental, ela não dormiu direito, ficou agitada, né? Aí a filha nunca tinha percebido, meu Deus, gente, só porque eu mudei o horário, foi um pouquinho mais tarde, mas veja, coisas que vai estimular demais, não é para a gente deixar. Ah, porque ela gosta muito. Quanto mais você deixa uma televisão com muito estímulo, um Uhum. programa que ela gosta muito, ela vai ficar hiperestimulada. Como é que ela vai conseguir dormir depois? Se a gente sabe que a gente tem que fazer higiene do sono no processo de dormir. Então, tudo que for deixar o paciente muito estimulado, a gente não pode fazer isso à noite, a gente tem que fazer de dia, né? Porque aí ele pode ver tudo que ele gosta, fazer tudo que ele gosta, mas à noite fazer coisas que sejam mais tranquilas, mais calma, que não vai exigir tanto da atenção dele, né? E aí é só essas questões de ajuste. Então, essa rotina e essa avaliação feita, você disse, para que esse processo seja contínuo, que tenha vamos dizer, eficácia, né, nesse processo, precisa estar muito amarrado, né? Então, eu estou o tempo todo conversando com o familiar, com o cuidador, e vendo se o cuidador fez de forma correta, e o outro como é que está fazendo. Ah, eu faço desse jeito, então vamos todo mundo fazer desse jeito, já que deu certo. Então, a gente, cada um ir fazendo. Por isso que tem que ter um momento só com o familiar, depois só um momento com o familiar e cuidador, só com o cuidador, para a gente poder ajustar muito direitinho. E essa equipe está na sintonia, porque senão não anda, né? Desanda tudo. Essa importância da consistência dessas rotinas, e assim,
A gente sabe, e o relatório também traz isso, para quem tiver interesse depois de ler o relatório, a importância, né, dessa educação, desse apoio. Então, você que é familiar, você que é cuidador, certo? Se você percebe alguma alteração, né, busque os profissionais, peça orientação. Então, muitas vezes, né, Eugênia, você trouxe uma coisa importantíssima, que não é resolvido com medicamento, né? É importante a presença desse profissional, por isso que a gente sempre fala, né, da equipe, né, de uma equipe interdisciplinar atendendo essa pessoa com demência, porque, claro, a gente tem que descartar primeiro condições físicas, né, alguma dor, algum processo infeccioso, como você trouxe, mas uma vez que isso seja descartado, né, é importante recorrer a esses outros profissionais da equipe que podem dar esse suporte, que podem dar essa orientação, porque a gente sabe que quanto mais informação, quanto mais orientação, isso melhora esse papel, né, essa função de cuidar, de estar junto com essa pessoa, né? Como também garante o bem-estar da pessoa. E aí, nesse sentido, eu queria, assim, saber de ti, é, existe alguma forma de você dar orientações para prevenir alterações de comportamento? Assim, isso faz parte dentro dessa estrutura de atendimento, você dá essas orientações, porque a gente sabe que muitas vezes, é um dado já bem estabelecido na literatura e na nossa clínica, né? Que muitas vezes, mais do que a alteração cognitiva, a alteração comportamental, ela acaba impactando, ela acaba estressando muito mais esse familiar, esse cuidador. Então, existe essa preocupação? Então, Luciane, existe sim. O que é que a gente faz? Dentro do contexto dessa família, veja, um exemplo que eu dei foi esse, né, da questão de só Sim. dormir à tarde. Mas tem aquela questão do síndrome do pôr do sol, que é uma das grandes exigências da família, de ficar extremamente angustiado com esse momento. E eu digo a você, existem várias estratégias que a gente pode estar fazendo para antecipar, para que ele não venha a ter, né? E aí, só o fato de, por exemplo, fechar as cortinas, botar uma luz ambiente, né? Ligar, fazer uma atividade que ele gosta, por exemplo, tem uma paciente minha que adorava rezar o texto. Então, a gente, exatamente naquele horário, antecipadamente, a gente já ligava esse texto e ela começava a rezar esse texto. Então, ela ficava tranquila nesse momento. Aí tem outra que ela adorava pintura. Isso é importante, Luciana, a gente frisar, porque tem que ser de acordo com o gostar do paciente. Não é porque a pintura é para todo mundo, não. Aquele paciente gosta, a maioria das vezes a família, Gina, eu comprei um livrinho de pintura para a mamãe. Ela gosta de pintar. Ela gostava de pintar? Não. Então, por que eu vou querer que ela pinte agora, né? Mas no caso dessa minha paciente, ela adorava pintar, adora pintar, na verdade. E aí, o que é que a gente faz? Sempre a cuidadora prepara e bota uma música que é a música que ela gosta. Ela bota música clássica. E aí fecha essas cortinas, bota ela no ambiente adequado, iluminado, ventilado, né? E aí, nesse momento, prevendo a crise, né? A gente consegue manter ela tranquila e calma, fazendo atividade que ela gosta, que é, no caso, a pintura, ouvindo música que ela gosta, num ambiente seguro para ela. Uhum. Então, a gente consegue prever essas coisas nesse sentido, sabe? Já Então, fiquem a dica, viu, gente? Presta atenção nessa dica que ela é maravilhosa. Tá? Desculpa, é. Gina, continue aí. E tem também a questão dos gatilhos, né? A gente tem que também identificar o que é que leva o gatilho dessa alteração comportamental, né? Uhum. E aí, a gente já descobrindo o que é que leva, a gente já pode também antecipar o não acontecer, né? Então, por isso que a gente faz toda uma análise. E às vezes a gente faz uma análise, às vezes eu crio um quadro para a gente ver o que é que está levando essas alterações comportamentais, qual horário que está acontecendo, para a gente poder antecipar as estratégias para que essa alteração não venha a ocorrer. Por exemplo, tem um paciente que realmente, quando, quero ir embora, quero ir para casa, tá, vamos nesse momento, você pode me ajudar a fazer umas coisas aqui, depois eu vou levar você em casa? Ela, tá. Aí, deixa ela fazendo uma atividade que seja significativa. Dá uma atividade funcional, não botar para fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Porque, assim, se me der uma coisa que eu não gosto para fazer naquele momento, eu vou ficar ainda mais irritada. Por exemplo, a pintura, para quem não gosta, tome aqui, vá pintar, porque você vai ficar concentrado aqui. Não necessariamente. Se não é uma coisa prazerosa para mim, não é. Às vezes, o fato de estar assistindo algum filme, alguma coisa. Tinha uma paciente minha
que adorava pica-pau. Então ela morria de rir. Então, na hora que estava esse horário, a filha botava o desenho do pica-pau, não querendo infantilizar, mas é uma coisa que trazia um momento de alegria para ela. Ou então E Chaves. tem a ver com a história de vida dela, né? É o contexto. Ela sempre assistiu isso, ela sempre. Uhum, E uhum. aí, o Chaves também, que ela gostava muito. Então, nesse momento, colocava isso, ela dava risada, risada passava que ninguém sentia. Então, coisas que vão estar proporcionando. Aí, o exemplo do texto, né, que tinha paciente que realmente rezava o texto naquele momento. Então, existem várias, inúmeras estratégias dentro. Aí, eu sempre friso, dentro da história de vida desse paciente, dentro do contexto. Eu não vou querer que o paciente vá rezar um texto se não é o perfil dele, ele nunca rezou. Por que naquela hora eu quero que ele vá rezar um texto? Não, porque naquela live a menina falou que tem que rezar o texto. Não. É do contexto dele. Ela rezava o texto sempre. Causa um bem-estar. Então, ok. Se não for, tudo que for, até o fato da pessoa estar escutando uma música, só ouvindo uma música agradável naquele momento, vai estar proporcionando um fator de proteção para que ele não venha a ter a crise, né? E a gente vai realmente aquela coisa da sensibilidade mesmo de estar percebendo e fazendo as estratégias que mais se adequem com cada um. Eu digo que inúmeras que a gente tem. E que às vezes eu digo para um não funciona, com o outro funciona, e o outro funciona de uma forma diferente, e assim vai. Não, eu digo que não é uma receita de bolo, não tem nada pronto no livro, é o dia a dia. É o dia a dia. E aí a gente vai trocando ideias. Eu digo que a gente troca ideias. Cada vez eu aprendo uma estratégia diferente com os familiares. Ó, gente, eu fiz desse outro jeito, deu certo. Eu digo, ótimo, já vou anotar aqui no meu caderno que existe essa estratégia que pode funcionar com o outro. E também pode não funcionar. Mas aí a gente vai tentando até chegar no denominador comum. Exatamente. Olha, que participação aqui maravilhosa do querido Orlandino. Acabou de mandar aqui, né, aqui um parabéns para você, falando das informações importantíssimas. E aí eu queria aproveitar também essa oportunidade para falar dos grupos de apoio da Abraz, certo? A gente tem um aprendizado muito grande quando a gente frequenta esses grupos de apoio que estão espalhados em todas as nossas regionais, nas 5 regiões do Brasil. E procure, se você ainda não faz parte da Abraz, né, procure um grupo de apoio. A gente é uma oportunidade de troca de informações. Então, essas dicas, né, Gena, como você trouxe, também é um momento muito rico, né, além de dividir toda aquela sobrecarga que muitas vezes acompanha o cuidar, né, de uma pessoa com demência, também é uma oportunidade da gente estar trocando informações sobre essas estratégias. E aí eu queria aproveitar também para pegar aqui um outro deixo assim, em relação ao relatório, a questão da tecnologia. Né? A gente sabe a tecnologia assistiva, que ela é muito mencionada, e a terapia ocupacional ela tem um papel importantíssimo, né, no uso. Então, explica para a gente um pouquinho o que que é essa tecnologia assistiva, porque eu tenho certeza que nem todo mundo conhece essa expressão. Então, o que que é isso e como isso pode ser aplicado? Certo. Veja, existem vários tipos de tecnologia, né? Tanto ela vai estar nos auxiliando na questão das atividades do dia a dia, né? Como uma adaptação num talher, uma adaptação no copo, até um móvel adaptado à altura de uma mesa, né? Às vezes o paciente não está conseguindo comer direito porque só porque está muito alto ou está muito baixo, se a gente reajusta com o suporte adequado, essa mesa ou ele consegue fazer aquela atividade. Então existem inúmeras tecnologias, tanto na questão a Alexia também é uma coisa que tem ajudado muito a gente. Uhum. Tem paciente que ama a Alexia e tem sido uma estratégia muito boa. A gente às vezes pede, eu peço uma música para a Alexia, diga aí, Alexia, qual a música que você quer? Ele pede, a Alexia vai e diz a. Então, é uma tecnologia que a gente também usa. Existem, para os pacientes que também estão numa fase mais inicial, existem as agendas eletrônicas, né? Tem como a gente fazer a programação de algumas atividades para que ele consiga ficar, não perder, não esquecer de nenhum compromisso, né? Existem, com relação à medicação, tanto a medicação tem no formato de tecnologia, como também na questão manual. É,
eu uso Você muito. fala da medicação, você fala aquelas caixinhas que vem com... Tem as caixinhas que a gente compra normal que vende, que a gente pode botar medicação, mas também tem umas mais sofisticadas, né? Que tem a disponibilidade de ter, né? Tá apitando naquele horário, a gente programa, a gente organiza, a gente faz toda uma adequação e ela vai apitar tal horário para tomar medicação, né? Tem vários tipos, né, que a gente também pode utilizar. Tem também a questão da adequação do ambiente, né? Não sei, que é uma das coisas bem fundamentais. A gente sabe que no início, e não é a princípio a alteração motora, não tem, mas ao longo vai começar a apresentar, né? Mas aí o que é que a gente faz? Adequar a questão da casa mesmo, a altura de imóvel, adaptar a questão do banheiro, altura de vaso sanitário, barra de apoio, né? Altura de chuveiro. Então, existem vários níveis a questão de, às vezes, pedir para que aqueles sistemas de automatização também ajuda muito. E aí é onde vem a tecnologia assistiva. Liga a televisão, né? E a televisão liga sozinha, né? Porque ele tem a dificuldade de usar abaixa a cortina, abre a cortina e a cortina abre. Alguns idosos se assustam com isso, mas outros não. Mas tem isso também que pode estar ajudando, né? A questão de iluminação, acenda a luz da sala e a luz acende, né? Acenda a luz do corredor. Então, a tecnologia, a gente pode usar ela de várias formas. Eu também uso muito nas intervenções, eu uso muito com os pacientes o computador, o iPad, baixo vários jogos de exercício para estímulo cognitivo dentro do perfil daquele paciente, feita aquela avaliação inicial, onde eu traço o perfil cognitivo, a gente traça também, vê alguns jogos que eles podem estar fazendo para estar se mantendo ativo e estimulando. E aí várias famílias aderem à questão dos tablets. Gente, não vou comprar. Então compra o tablet, compra o iPad e a gente bota os jogos, porque ele gosta de fazer comigo, mas só que não é comigo só, tem que dar continuidade. Sim. E aí essa continuidade com o cuidador familiar e até ele sozinho também é interessante. Eu uso também a questão do óculos de realidade virtual com pacientes numa fase mais moderada, quando a gente vê que, quando a gente fala não tem o que fazer e tem o que fazer. Uhum. Eu já peguei um paciente que já estava numa fase, meu Deus, o que é que eu posso fazer por ela, né? E aí é onde a gente usa a questão do estímulo multissensorial, onde a gente faz vários estímulos ao mesmo tempo, né? Que tem a questão do snoozing também, tem onde você pode botar o som, a gente pede para o paciente ouvir a música em 8D. E aí é uma música que faz o giro 360. É interessante, porque às vezes a paciente ficava olhando para lá, porque a música vai girando. Agora, para você fazer essa experiência de som 8D, você tem que botar o fone, né? Porque só consegue com o fone. E tem várias músicas no YouTube que você coloca música com som em 8D. E aí é um estímulo. E aí a questão do óculos de realidade virtual. Mas eu tenho um que tem o fone e tem um óculos, onde ele tem experiência, por exemplo, o paciente que viajava muito e que hoje não consegue mais viajar. E a gente levava, teve um paciente que eu botei o óculos, ele amava ir para Paris. Então eu coloquei imagem de Paris e essa imagem no 3D, eu ia com ele já não estava mais andando na cadeira de roda, mas eu ia fazendo os movimentos com ele, dos giros que estava dando, e ele estava amando, assim, dando gargalhada, já não nem falava mais, mas e a família vibrando, meu Deus, ele está gostando. Então, assim, veja, onde a gente parece que não tem o que fazer, tem o que fazer, né? Você consegue tirar alguma coisa daquele paciente. Então, assim, eu tento, eu fico, é um das minhas grandes desafios, assim, eu gosto de estar vendo, quando eu não tenho o que fazer, eu digo, tem. Eu acho que eu não consigo, eu não me canso de procurar o que tem que fazer para poder estar dando uma qualidade de vida para aquele paciente. Então, veja, um dia eu nem imaginava que eu ia conseguir, o fato só de inserir uma tecnologia, que é um óculos de realidade virtual, já proporcionou um bem-estar para esse paciente, né? E aí, não botar qualquer imagem para ver, e sim uma que tem um contexto com a vida dele. Por exemplo, ele foi para Paris, então ele estava revendo lugares que ele foi, né? E não, eu não vou botar uma imagem de Paris para uma pessoa que nunca foi para Paris, né? Então, assim, eu não vou botar uma imagem de natureza com uma pessoa que detesta a natureza, não faz parte do contexto dela. Então, a gente realmente, e no relatório fala isso, né? A questão da atividade tem que ser significativa.
Não é qualquer atividade. É uma atividade que traga prazer, que seja significativa e tem a ver com a história de vida dessa pessoa. Então, e a tecnologia a gente usa muito para estar adequando essas atividades, é onde vai estar dando esse suporte para a gente nas dificuldades quando vem apresentando. Então, assim, eu uso muito a tecnologia. Às vezes eu levo para o paciente computador, eu uso computador, eu uso o Data Show para fazer os estímulos. E aí eles dizem, hoje vai ser aula de cinema, eu digo, hoje vai ser aula de cinema. E aí Ótimo. eu levo as figuras, eles veem na parede toda. Então, uma coisa é você vê no computador, uma coisinha pequenininha, quando você leva a figura toda na parede, eles amam. Vamos estimular, vamos fazer aqui um exercício de memória. Eu boto as figuras lá grandonas e depois. E aí? E aí é maravilhoso, porque assim, a gente está inserindo, né, eles nesse contexto da tecnologia, né, utilizando as ferramentas que podem estar dando um suporte maior. Tem pacientes meus que não consegue mais escrever, né? Mas quando a gente usa o computador, ele vai lembrando da letra e vai digitando. Então ele faz uma carta ali para a família. Ele consegue fazer um cartão de aniversário. Eu tenho alguns pacientes que a gente tem o cronograma de datas de aniversário, que a gente, todo aquele aniversário já é de praxe. Ela fazia a cartinha e já fica esperando o cartão de aniversário que ela vai lá no computador e faz, né? E assim, e a gente vai adequando, né? Então, quando consegue escrever, ótimo, a gente faz com a escrita. Quando não, vamos adequar aqui no computador e ele vai e consegue fazer. E aí a gente vai adequando as dificuldades, né? Vai modulando. Eu começo a dizer, a gente vai modulando, a gente não vai antecipar, não vamos antecipar a fase. Eu digo muito isso à família, não vamos antecipar as fases. Tem uma filha que chega, Gina, eu tô botando a colher na boca dela. Eu digo, mas por quê? O que é que aconteceu? Porque no outro dia ela estava comendo sozinha e hoje ela está botando a comida. Não, porque eu percebi que ela estava com dificuldade. Eu digo, vamos lá. Aí vem a terapia ocupacional para analisar aquela atividade, que é um dos perfis nossos. A gente faz aquela análise daquela atividade, que é fundamental, porque teve um dia que eu fiquei no almoço para ver o porquê que ela não estava mais conseguindo levar a colher à boca. Até o gerente, eu não analisei aí, faz uma adaptação de vamos lá. E ela já tinha adaptação. Só o fato da mesa estar mais alta, a postura dela não estava adequada, ela não estava conseguindo. Aí eu já identifiquei a menina, eita. Então, depois que faz análise, você consegue visualizar melhor, né? E é o fato de só engrossar um pouquinho mais o cabo, entortar um pouquinho para melhorar essa questão dessa coordenação, ela consegue. Então, não precisa antecipar. Tem a questão do banho, outra estratégia, que ela não lembra mais da sequência de banho. Como é que eu vou fazer? Às vezes chega lá no banho e fica lá parada. O que é que eu vou fazer agora? E aí, teve uma que eu realmente criei uma placa, botei lá a sequência. Primeiro tira a roupa, depois. Né? Primeiro, então, cada etapa do banho foi organizada e ela foi seguindo, porque ela ainda conseguia ler. Ou seja, Chegou manteve um a tempo, independência dela, né? e o cuidador só do lado. Uhum. Chegou um tempo que, infelizmente, ela não estava conseguindo mais ler, mas o cuidador lia a sequência e ela continuava, porque é a questão do automatismo. A Sim. gente vai automatizando, né? E tem essa questão Uhum. também, uma das estratégias lá no relatório, né? Sim. E quando a gente vai automatizando, ela vai. Até chegou um tempo que, infelizmente, ela não conseguiu mais. Mas a Uhum. gente foi mantendo até o fim. Então, essa coisa de manter até o final e adequando dentro das dificuldades a sequência de escovar dente, não estava sabendo mais. Então, há um monte de informação. O fato de você só organizar a bancada, né? Só vai ter escova de dente e pasta de dente. Para que tanta informação, né? E aí, o fato de nomear, né? Nomear aqui é o shampoo, aqui é a pasta de dente. Então, estratégias que a gente fala, mnemônicas também, né? Para estar Uhum. auxiliando, né, nessa questão do dia a dia, né? Ah, tô me perdendo, não sei onde é meu quarto. Por que não sinalizar com a plaquinha? Né? Teve um paciente que eu botei a plaquinha quarto de fulano, quarto de cicrano, e ele já sabia, então aqui não é o meu, aqui é o meu, né? Ah, não sei onde é que tá minhas calcinhas, não sei onde é que tá, por que não botar lá na gaveta? Aqui é a calcinha, aqui é o sutiã, aqui, e ela ia lá, pegava e vestia. Entendeu? Então, Perfeito. mas isso a gente vai fazendo aos poucos, não é já está com. Não, já botado. Não, a gente vai analisando cada atividade, cada dificuldade, e a gente vai adequando, sem antecipar as fases. Nada de antecipar. A gente tem que respeitar o processo. Para cada uma de uma forma, né?
Então, isso que você está trazendo, né? O relatório ele aborda isso muito bem quando ele fala que quando a gente ouve esse tema tecnologia assistiva, né? Isso vai desde ferramentas muito simples, estratégias simples, como você trouxe aqui, até essas mais complexas, né? Com todo esse arsenal aí que traz essa riqueza. Então, assim, o importante é a gente saber que tem, a gente saber que pode usar, é a gente entender que essas tecnologias, né, elas existem para que elas possam atender às necessidades e o conforto dessa pessoa, né, promovendo a independência dela, pelo maior tempo possível de forma, né, muito particular, muito específica para cada fase, né? E aí eu estou vendo que essa conversa está passando rápida demais e eu queria ainda te perguntar uma questão, né, que a gente percebe muitas vezes que existe ainda profissionais que não abordam, né, a importância da reabilitação. Né? Então, muitas vezes a gente vê que existe uma ideia ainda de que não há mais nada a fazer, tá? Então, assim, eu queria que você, assim, trouxesse para a gente, assim, um pouquinho o porquê, o que que essas pessoas podem dizer para esses médicos, né? Principalmente, né, são os médicos das mais variadas especialidades que atendem, né? Como fazer essa indicação num profissional, seja um terapeuta ocupacional, seja um fisioterapeuta, seja um psicólogo, né? Como que ele pode explicar isso, né? Assim, fazer essa solicitação, vamos dizer, para esse profissional médico, né, da importância dessa reabilitação, porque é bem isso que a gente está trazendo. Eu queria que você assim desse para a gente assim vamos dizer assim, um argumento para essas pessoas chegarem e solicitarem essa indicação, essa validação, até porque eu acho que a partir do momento em que essa família, essa pessoa, ela passa a ter esse programa de reabilitação, o próprio médico vai ver isso, né, no segmento. Então, assim, que argumentos você poderia passar para essa família? Que orientação? Veja, que bom, eu trabalho numa equipe multi, né? Eu trabalho numa equipe com pessoas da geriatria e que já tem esse olhar, né? Que tem que convidar o profissional da terapia ocupacional. Eu digo que a gente é a porta de entrada, a gente entra e vai trazendo todo mundo depois, né? Que a gente entra no comecinho, porque o que é que a gente vai cuidar do contexto cotidiano, que está desorganizado. Por isso que o terapeuta ocupacional entra primeiro. E aí depois a gente vai puxando os outros. E aí o que é que acontece? Essas famílias, na verdade, quando vêm me procurar, já vêm com indicação, né? E o que é que eu digo? Eu acho que os profissionais também têm que começar a se impor no sentido de mostrar a importância do seu trabalho, né? De dizer como é que faz. Então, geralmente, às vezes eu vou para um familiar, veja, uma outra família me indicou de um outro paciente, e aí eu chego. A forma que eu tenho de me apresentar é através do relatório. Então, quando o médico lê o meu relatório, várias vezes a família já me trouxe o feedback dizendo: essa terapeuta é boa, por conta do relatório, né? Então, acho que para o profissional também saber dizer o que é a importância, eu acho que não só acho que a gente tem que estar muito ferramentalizado, né? Dizer o que é que eu estou fazendo e o porquê que eu estou fazendo, quais os objetivos. Quando esse profissional consegue mostrar essa sua importância de estar ali, você não sai. Né? Então, várias vezes que eu entrei sem ser diretamente pelo médico, foi por uma indicação de fulano que me indicou, que quando eu entro e o médico vê o relatório, ele diz, não, continue com ela, né? Porque ela é boa, ela está fazendo um trabalho bom. Porque eu estou mostrando por A mais B que o trabalho que eu estou fazendo tem significado e tem sentido. Então, eu acho que a família também tem que buscar profissionais realmente que tenha qualificação, né? Que tenha especialização na área, porque aí vai saber realmente argumentar com os médicos a importância de se manter, né? No acompanhamento. Eu acho que isso é importante, isso valida muito. É feito eu te disse, eu geralmente não tenho tido esses problemas, porque realmente está vindo muita indicação de médicos mesmo já para mim. Que bom. Então, muitos, né? Já vem. E o boca a boca, que eu acho que é a melhor propaganda que existe. Uma família que diz, a amiga que diz, né?
E aí, quando eu chego no boca a boca, que eu vou para o médico depois, ele fala, essa pessoa é boa, continua. Por quê? É a forma do profissional também se apresentar para o outro profissional. Ó, eu estou aqui por conta disso. Não é dizer só, tem que ter a terapia ocupacional porque é importante. Mas importante por quê? Qual o impacto que está sendo no dia a dia da sua presença naquela casa? Eu digo que todo dia eu tenho que mostrar a importância do meu trabalho. Todo dia, né? E aí é uma construção diária para a família, para o paciente. Tem pacientes muito resistentes. Para que eu estou fazendo isso, né? E aí você Uhum. cientificar, né? Explicar por conta disso, disso, disso. Não é só chegar, porque você tem que fazer. Não. Uhum. Dá E um aí, sentido, né? Dá um sentido para ele também, é. né? E aí é um dos grandes desafios, né? Que tem pacientes chegados com muita resistência, muita. E a família, ele não quer, ele não aceita. E aí eu tenho que ir com muito jogo de cintura e vou chegando. Por que você veio hoje? Não era para você ter vindo. Eu digo, olha, mas eu vim aqui ficar só 10 minutinhos com a senhora. Quando eu vejo, já dá 1 hora, eu estou lá e ela já vou embora. Por que você já vai? Né? Porque eu tenho que ir, olha, você não queria nem que eu ficasse agora, já não quer falar, né? Que Então, eu bom. acho que também o profissional mostrar também essa questão dessa importância da presença dele, eu acho que também é interessante. Uhum. E dizer o porquê, e mostrar o porquê, né? Porque só tá, porque tá com a doença, sim, mas por que tem que ter esse profissional? Eu acho que isso é importante, a gente validar a nossa presença, né? Com Eu acho que isso é certeza. fundamental. E assim, para você que o médico que está acompanhando, você que está assistindo, que tem um diagnóstico, você familiar e cuidador, né, levar esse conhecimento também para o médico, né? Por que não sugerir, né, a leitura do Relatório Mundial sobre Demência da ADI, né, da sua edição de 2025, né? Falar que a reabilitação é um direito também da pessoa vivendo com demência. E a gente traz muito essa ideia, né, de que o objetivo, né, a filosofia central, né, por trás desse tema, desse poder da reabilitação, né, é trazer, né, o fazer com a pessoa que tem demência e não fazer por. Né? Porque na hora que você faz o com, você traz ela, né, para frente, né, para ser o centro daquele tratamento, toda aquela equipe, daquele processo, né? Isso promove autonomia, isso promove dignidade, né? A independência. Então, todos esses elementos, eles são muito importantes. Não é à toa que a ADI ela escolheu esse tema de uma forma muito feliz. Né? Eu fico muito feliz porque sempre quando eu vou dar um retorno, para alguém que eu estou fazendo avaliação, eu falo com a família, claro, e eu faço questão de falar com a pessoa que fez a avaliação, a pessoa que tem o diagnóstico de demência, para que ela entenda por que a indicação dos profissionais, né? Por que tem que ser uma escolha dela? Então, eu digo assim, a escolha, né, da reabilitação, da busca pelo tratamento, ele começa pela pessoa que tem o diagnóstico de demência, né? Desde que ele entenda, né, qual é o objetivo, no que é que aquilo ali vai ajudar a retardar a evolução daquela doença. Então, esse é o poder de trazer, né, tanto esse impacto direto, né, nessa condição, otimizando o que ela tem de capacidade de trabalhar em forças, né, trabalhar no que a pessoa traz de recursos, né, e não ter aquele olhar apenas para a deficiência. Então, é trazer essa pessoa para reimaginar essa vida, né? Eu finalizei falando aqui de propósito, né? E eu gostaria de terminar aqui falando de propósito. Eu acho que nós temos vários propósitos na nossa vida, né? E eu acho que a reabilitação, ela traz isso, né? Ela traz essa possibilidade da pessoa reimaginar essa vida, porque ainda tem como o próprio relatório fala, né, é uma jornada de preferência com uma rede de apoio, com familiares, com profissionais, com toda essa equipe que vai estar dando esse suporte. Né? E aí, Gena, você quer dar suas palavras finais? Nós já estamos terminando, o tempo passou rápido, estamos Oh, quase finalizando. 3 minutinhos que a gente oh. tem. Eu só queria só agradecer, né? Que foi um momento assim maravilhoso, parabenizar realmente o relatório esse ano. Foi muito bom. Esse tema foi um tema escolhido a dedo, né? Agradecer as pessoas que estão aqui presentes, Orlandina, que eu tenho um carinho imenso,
Da Brás também, né? Do Pará. Isso, querida. E aí, eu me coloco também à disposição, quem quiser mais explicações ou alguma coisa, se mandarem algum, eu pode, eu respondo alguma pergunta, Luciano, estou à disposição. E passa Obrigada. rápido, né? Foi uma conversa tão Não gostosa é? que a gente passou. Mas só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu acho que foi muito ilustrativo, trouxe muitas informações, e aí eu vi que algumas pessoas pediram orientações, pediram indicações, e como assim a gente, nessa conversa, não dá para a gente dar essas respostas todas para vocês, mas eu vou pedir que vocês, nos mais diferentes estados aqui desse nosso país continental, que vocês procurem, localizem a Brás da sua região, certo? Onde vocês vão poder ter essas informações. A gente não quer deixar ninguém sem informação, então busquem nas regionais, vocês vão ter uma orientação mais precisa, né, a partir de cada regional. E aí eu espero que essas informações assim tenham trazido aí para vocês, né, essa esperança, né, essa consciência, né, da importância da gente investir na reabilitação, investir no tratamento, tá? E que existe ainda muito, a Gena trouxe, você trouxe isso muito claro, existe muito o que fazer. A Abraz está com você nessa jornada, certo? Procure as nossas redes, nos sigam nas redes sociais, aqui no Instagram, busquem as nossas páginas, né? Nós temos muitas informações, inclusive esse episódio aqui, se você quiser rever, você pode acessar também, como os anteriores, tá? E aí eu só tenho a agradecer a participação de todos vocês e, né, sem deixar ninguém aqui sem resposta, procure as nossas redes, procure as nossas regionais, onde vocês vão poder, mais uma vez, agradeço, Gena, a sua participação, tá? E saiam daqui com essa esperança, tá? Vamos reimaginar a vida com demência, vamos investir na reabilitação. Muitíssimo obrigada a todos, uma boa noite. Boa Obrigada. noite. Obrigada também. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.